Olá pessoal, vamos começar então hoje a nossa caminhada pela área da educação de jovens e adultos. Muitos ainda percebem a educação de jovens e adultos como sendo simplesmente a alfabetização, isso é, o domínio da leitura e da escrita. Essa é uma parte extremamente importante e fundamental, mas ela é apenas uma das etapas que envolve toda a área da educação de jovens e adultos. Como a gente bem sabe, né, o ensino fundamental ele trabalha com outras áreas, né, como por exemplo a área das ciências, a área da informática, a área das tecnologias. E também envolve outras linguagens, a linguagem do teatro, a linguagem da televisão, a linguagem da informática, a linguagem dos jornais. Isso significa o quê? Que nós não podemos reduzir o conceito de educação de jovens e adultos numa etapa apenas, que seria a da alfabetização. Sempre repetindo para vocês, a alfabetização é a primeira etapa e talvez uma das mais fundamentais, mas não é nela que se resume toda a educação de jovens e adultos. Vejam só, pessoal, mesmo que a educação básica de adultos, né, nessa primeira etapa, nos aponte para o domínio da leitura e da escrita, necessariamente todo o processo pedagógico, todo o processo educacional nos leva para outras esferas, as esferas da política, as esferas da economia, as esferas da cultura. Nós não podemos reduzir toda essa complexidade desses assuntos que se entrelaçam apenas numa fase, a fase da alfabetização. Sob pena de nós estarmos colaborando com o conceito de analfabetismo funcional. O que significa isso? O IBGE tem trabalhado nos últimos anos com dois índices. Primeiro, o índice de analfabetos absolutos e segundo índice é o índice de analfabetos funcionais. O que significaria isso? Significaria o quê? As pessoas sabem escrever o seu nome, as pessoas conseguem ler o enunciado de algum produto, mas não necessariamente conseguem entender o que está escrito por detrás daquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer, a leitura de mundo. É isso que eu estou falando. Quer dizer, alfabetizar não é simplesmente um processo de memorização, de decoração, de decorar as regras do alfabeto, as regras da sintaxe. Não pode ser resumido apenas a isso. É necessário que a gente trabalhe, e esse é o nosso grande desafio, com uma educação que possa contribuir, potencializar outras hipóteses, outros cenários, outras ideias sobre a realidade vivida do nosso aluno e aluna. Essas outras hipóteses, outras ideias e outros cenários devem ou poderão vir a se transformar em ações realmente transformadoras na vida das nossas alunos e alunas ou na comunidade ao qual eles moram, ou no município onde está acontecendo esse processo de escolarização de adultos. Então isso é bom que a gente grave já nesse nosso primeiro encontro, né? A educação de adultos não pode ficar resumida apenas ao processo de alfabetização, porque ela abarca outras áreas de conhecimento e outras linguagens. Vamos ver agora, então, um pouco da história recente da EJA, da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, pelo menos em termos do que se tentou fazer de políticas públicas. Um dos grandes problemas que nós sempre enfrentamos quando se discute, né, o assunto da educação de jovens e adultos, no que diz respeito às políticas públicas, é que os políticos sempre pensaram como o analfabetismo como um processo doentio, como se aquilo fosse alguma coisa com problema nas pessoas. Ora, a partir daí, as ideias que se tinham, né, para resolver esse problema seriam a partir das grandes frentes de alfabetização, com tempos limitados, de 3 a 5 meses, né, e com propostas bem mecanizadas, né, com propostas bem delimitadas também. Esse pensamento, né, dos políticos, né, nesses últimos 30, 40 anos, né, levou a políticas públicas mal sucedidas, assimétricas e sem uma sequência. Quer dizer, são políticas isoladas, trabalhadas em tempos isolados, com metodologias isoladas. Pouco colaboraram para a resolução deste problema. Mas talvez o mais grave disso tudo foi esse deslocamento, né? Foi esse isolamento. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, os políticos, no caso, né, isolaram a discussão do analfabetismo, né, meio que deixando de lado
todo o contexto qual gerou esse analfabetismo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o analfabetismo ele é uma consequência, né, dessa estrutura social do Brasil que é extremamente injusta e que não distribui renda. Quer dizer, a gente não pode imaginar que as pessoas sejam culpadas por não serem alfabetizadas ou por não terem ido na escola, né, na sua tenra idade. Ora, isso é uma consequência, pessoal. As pessoas não foram na escola porque não quiseram. Ah, eu não vou ir na escola porque eu não quero, veja só, eu não quero estudar. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas não puderam ir na escola, haja visto que tiveram dificuldades, enfrentaram grandes dificuldades, né, na sua infância e na sua adolescência. E por isso perderam o tempo, né, a idade tenra de estar nesse processo de escolarização. Portanto, esse é um outro dado importante. Quando pensamos em educação de jovens e adultos, temos que pensar numa escola para adultos, que é uma escola totalmente diferente de uma escola para crianças e adolescentes. Mas tudo isso, pessoal, fica bem mais claro quando a gente percebe nos discursos dos políticos, né? Eles têm uma frase, né, que eles gostam muito de repetir. Independente do político, eles repetem muito esta frase. É preciso erradicar o analfabetismo. Vejam só, pessoal, ao tratar um assunto desses como se fosse uma doença, né, nós procuramos o que, então? Cura, né? A doença sempre se procura uma cura, e essa cura estaria, então, nesses grandes projetos, né, de alfabetização. Isso é um grande equívoco, gente, porque as pessoas não estão doentes, isso não é uma erva daninha, isso não é uma peste que a gente tenha que ter uma cura para isso. Isso é um problema grave, pessoal. Por quê? Porque ele vem, né, ele é decorrente, consequência de políticas, né, extremamente injustas no nosso país. A gente sabe muito bem, né, que no nosso país nós temos essa dificuldade da distribuição de renda e de uma maior justiça social. Então o analfabetismo, né, ele é uma consequência disso, né? Vejamos agora, né, o que nos diz o professor Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire de São Paulo, sobre essa questão que a gente está debatendo aqui. O analfabetismo é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura social injusta. Seria ingênuo combatê-lo sem combater suas causas. A educação de jovens e adultos está condicionada às possibilidades de uma transformação real das condições de vida do aluno trabalhador. Eu concordo plenamente com as palavras do professor Moacir Gadotti, pessoal. E por quê? Porque quando se pensava, né, nessas políticas que reduziam, então, todo esse processo de educação a esses movimentos, né, a essas frentes de alfabetização em curtos espaços de tempo, necessariamente não se consegue, né, fazer uma educação que realmente tenha significado para o nosso aluno e nossa aluna, que venham realmente a contribuir, a potencializar ações que possam vir a transformar a sua vida. Por isso que nós não podemos trabalhar com essa ideia de alfabetização isolada de toda uma reflexão, né, da onde ela surge, né, como é que a gente pode tentar qualificar esse trabalho de ensino fundamental de jovens e adultos, e não discutirmos apenas uma saída, uma cura, né, para esse conceito de analfabetismo, que foi o que o Brasil fez durante muitos anos e que não conseguiu resolver o problema até agora. Vamos abordar agora, então, pessoal, a legalização do direito à educação e a sua regulamentação. A legalização do direito à educação para todos é da Constituição de 1988. A Constituição, ela garante, está no seu texto, que todos, independente da sua idade, independente do seu município, do seu estado, não interessa, todos os brasileiros e brasileiras têm direito ao acesso à educação. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque durante muitos anos, enquanto essa Constituição ela não vinha, né, enquanto ela não era promulgada, né, a gente trabalhava muito com a ideia, né, principalmente os alfabetizandos tinham muita ideia de favor, de que as pessoas estavam fazendo um favor a eles. Ora, a Constituição terminou com essa ideia do favor. A educação básica é um direito de todo cidadão e cidadã brasileira, independente da idade que ele tiver. Já a LDB,
que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, é ela que regulamenta a educação, ela que vai dar, né, um rosto para esse texto da Constituição, ela já nos diz o quê? Nos diz que essa educação que todos têm direito, no caso da clientela dos jovens e adultos, né, nesse público de jovens e adultos, tem que se pensar o quê? Projetos pedagógicos, levando em consideração que são adultos, né, e uma estrutura escolar, né, da mesma forma, levando em consideração que são adultos. Quer dizer, ela já lança a semente da discussão. Uma escola, uma metodologia, um pensamento pedagógico para adultos é totalmente diferente de uma escola, de uma metodologia, de um pensamento pedagógico para crianças e adolescentes. Vejamos agora, então, nas palavras do professor José Romão, também do Instituto Paulo Freire de São Paulo, né, sobre este assunto. Significa dizer que a Carta Magna, pela primeira vez na história da educação brasileira, consagra a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental para todos os brasileiros, independentemente da idade do candidato. Ou seja, a educação de jovens e adultos marginalizados ou excluídos da escola na idade própria integra-se no sistema educacional regular de ensino, observando-se, evidentemente, as especificidades didático-pedagógicas para a clientela-alvo. Eu concordo, né, com as palavras do professor José Romão. E por quê? Porque é o seguinte, pessoal, após a Constituição de 88, né, que garantiu o direito ao acesso à escola para qualquer cidadão ou cidadã brasileira, independente da sua idade, isso implicou no quê? Implicou em uma maior responsabilidade dos gestores públicos brasileiros, seja do município, seja do estado, seja da nação. E por quê? Porque isso está garantido agora na lei. Então é preciso criar condições para viabilizar aquilo que está na lei. O que veio? Qual é que foi o segundo passo, então? A regulamentação da lei. Isso se dá por onde? Pela LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, o que ela faz? Ela lança, então, 2 capítulos, 3 capítulos, procurando regulamentar, procurando dizer que a metodologia tem que ser apropriada, que a escola tem que ser estruturada para adultos. Quer dizer, ela dá um rosto já para essa modalidade de ensino que hoje, né, hoje em dia, já faz parte, né, do rol das políticas públicas no Brasil, já está garantida. Vários municípios, vários estados, né, já têm implementados os seus projetos de educação de jovens e adultos, né, com base na LDB, né, e procurando trabalhar com a ideia de direito, né, um direito que as pessoas têm de acessar a escola pública, né, de qualidade. Bom, pessoal, vamos então agora tentar viabilizar, né, essas ideias que foram discutidas no decorrer da nossa aula de hoje, com os pontos importantes, né? Vamos procurar frisar os pontos mais importantes que discutimos hoje. O primeiro deles é a gente nunca esquecer que a alfabetização é apenas uma etapa do ensino fundamental na educação de jovens e adultos, tá? Isso é para a gente, então, quando começar a pensar, né, se vai querer trabalhar ou não na área, se vai contribuir ou não na construção de uma política pública ou numa política de governo, é necessário que a gente sempre tenha essa clareza, né? A alfabetização como uma etapa, tem as outras etapas do ensino fundamental que as pessoas têm direito e que tem que ser organizada, pensada pela política pública, ou do município ou do estado, onde a gente está inserido, onde a gente mora, onde a gente pretende atuar. Esse é um ponto fundamental, gente, e nós vamos discuti-lo muito mais no decorrer das nossas aulas. Essa noção de ensino fundamental para jovens e adultos é uma noção extremamente nova. Né? Se vocês forem procurar na literatura brasileira, principalmente, não existe quase autores. Por quê? Porque não existia essa ideia de que a escola para adultos, a metodologia, a estrutura, tinha que ser diferenciada. Né? Se trabalhava muito com a ideia ainda de uma escola para crianças adaptada para os adultos. Né? Já se sabe que isso é um grande equívoco. Então, quando pensamos no processo de escolarização de adultos, nós temos que pensar numa escola como um todo, certo? Com as suas devidas diferenças, né, entre educar crianças e educar adultos. Outro ponto extremamente importante é que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela abarca outras linguagens que não só a escrita e a oral.
como, por exemplo, a linguagem da televisão, a linguagem dos jornais, a linguagem da informática. É necessário que a gente inclua essas discussões e essas linguagens dentro da nossa proposta. Por quê? Sob pena de nossos alunos entenderem, lerem, né, o que estão vendo, mas não conseguirem fazer uma reflexão crítica para procurar compreender realmente o que está por detrás daquele enunciado, o que está por detrás daquela imagem que ele vê na TV, o que está por detrás daquela manchete que ele está agora conseguindo ler no jornal, né? É necessário que a gente consiga incluir no programa, no projeto, né, de educação de jovens e adultos, formas em que a gente consiga também fazer uma decodificação dessas linguagens. Quanto à questão da informática, não podemos abrir mão de jeito nenhum hoje em dia de termos processos educacionais que estejam voltados também para essa linguagem, a linguagem da informática. Sabemos, independente do município onde você esteja, independente do estado onde você esteja, que existem telecentros, que existem formas hoje públicas de se acessar a computadores. Então é necessário que a gente também trabalhe isso com nossos alunos. Hoje, todo esse sistema de informática, né, que temos a internet como sendo a grande rede de informações, é necessário que o aluno tenha acesso a isso. Isso contribui no seu movimento, né, no seu movimento intelectual, no seu movimento até de estratégias dentro da sua comunidade. Nós não podemos abrir mão, né, dessas outras linguagens nesse processo de escolarização dos jovens e adultos. Outro ponto extremamente importante, pessoal, é que a educação de jovens e adultos ela deve propiciar, né, discussões sobre a economia, sobre a política e sobre o social. E por que eu enfatizo tanto isso? Porque nossos alunos, eles já são adultos, eles já estão na vida. Nós não estamos formando eles para a vida. Eles já estão lá, eles já têm que produzir a vida. Muitos já têm filhos, muitos já estão com uma idade avançada, muitos são casados. Mas com certeza todos tentam ser felizes, da sua forma, da sua maneira, da forma como conseguem. Então, essas discussões econômicas, a discussão política e a discussão social são discussões que necessariamente devem estar, né, contempladas no plano, no projeto ou no programa em que a gente pensar ou que a gente vá trabalhar. E por que eu enfatizo isso? Porque é necessário desvelar, né, essa posição onde as pessoas se encontram. Ora, durante muito tempo, quando eu trabalhava com pessoas moradores de periferia, a gente sempre escutava uma frase, né, que é assim: ah, professor, o senhor vê, a gente é pobre porque Deus quis. A gente não pode concordar com isso, pessoal. Vejam, pessoal, a gente não pode concordar com uma frase dessas. Por quê? Porque a vida, ela não é assim, a vida está assim. Ora, se a gente acredita que a vida não é assim, que ela não é dada, mas que ela é transformada e é transformada por nós, então nós temos que acreditar na possibilidade de que a nossa educação possa vir a contribuir para que esse aluno, no caso esse que formulou essa frase, comece a fazer conexões mais amplas dos seus pensamentos, das suas hipóteses, junto com o conhecimento que ele está tendo na escola, né, no programa, no projeto que a gente está construindo, está trabalhando junto, para poder fazer então as conexões necessárias para poder, primeiro, compreender como ele chega até ali, né, como ser humano naquela posição, né, de analfabeto, procurando a escola, provavelmente uma pessoa que tenha problemas econômicos, que tenha problemas sociais graves, né, por tudo isso que a gente já falou, a gente já sabe disso, né, o analfabetismo é uma consequência de uma desestrutura social. Então é necessário que a gente potencialize, né, reflexões profundas e críticas. Por que isso? Porque esse aluno e essa aluna, né, a ideia é que eles sejam sujeitos da sua própria transformação e da transformação da sua comunidade. Não somos nós que vamos fazer as possíveis transformações no mundo. Nós podemos colaborar, nós podemos estar do lado, né, contribuindo, mas a verdadeira transformação da vida, né, do aluno e da aluna é ele mesmo que vai ter que fazer. É a partir dessa reflexão, na sala de aula, ou seja, no local onde esteja acontecendo o programa, o projeto, né, é a partir desses instrumentos é que o aluno e a aluna podem, então, tomar ações que realmente possam vir a transformar a realidade ao qual eles estão inseridos. E o último ponto da aula de hoje, pessoal, é a Constituição de 88, né, que garantiu o acesso a todos à educação básica, independente da idade.
Isso é bom que fique bem claro, pessoal, ninguém vai estar fazendo favor para ninguém, né, ao iniciar ou a potencializar um projeto, um programa de educação de jovens e adultos. Isso é um direito da cidadania brasileira. Então, trabalhar com a ideia de que os processos de alfabetização de jovens e adultos são um direito das pessoas, já deixa essa questão bem mais crítica. Por quê? Porque a tendência de nossos alunos é chegarem sempre agradecendo, né, pelo favor de o professor estar indo lá na sua comunidade, né, ou da escola ter aberto as portas para eles. Ora, nós temos que desmistificar isso. Essas pessoas têm o direito de estar, sim, de ter acesso à educação pública e, de preferência, com qualidade. Bom, pessoal, esses foram os pontos mais marcantes da nossa aula de hoje. Agora vamos para a dica de estudo. Bem, pessoal, nossa dica de estudo da aula de hoje é o livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Esse livro é da editora Paz e Terra, do Rio de Janeiro. Esse livro é muito importante, pessoal. E por quê? Porque nele é que estão as reflexões mais profundas do Paulo Freire sobre toda essa construção teórica sobre a educação de jovens e adultos. Principalmente nos capítulos 1 e 2, onde então ele aprofunda essa tentativa de conectar a educação com o processo de libertação humana. A libertação humana já é um problema filosófico desde o início, digamos, da humanidade, desde que a gente começou a se entender como humano. E o Paulo Freire busca, nesses 2 primeiros capítulos, aprofundar e conectar, né, a discussão entre a educação, o processo de alfabetização, né, de jovens e adultos e a libertação humana. Extremamente importante. Leiam com atenção, leiam com calma, porque nós vamos usar como referência, durante a nossa caminhada, partes deste livro.